A Dentalite é uma marca de clínicas de medicina dentária, tem uma missão, que tem uma visão e que o objetivo é conseguir democratizar o acesso da população à medicina dentária. Isso obriga a criar uma economia de escala. A Dentalite foi criada com o objetivo, de facto, de ser grande. Inicialmente, no dia 1 de março de 1999, éramos 4 pessoas. Nós, neste momento, temos cerca de 160 colaboradores. Ou seja, hoje a Dentalite é feita de pessoas que têm valências com as quais eu não tenho qualquer competência. E eu tento-me rodear sempre de pessoas melhores do que eu. Considerando que nós, querendo ser uma marca nacional, como ambicionamos e vamos ser, obviamente que Lisboa tinha que ser uma âncora que nós tínhamos que rapidamente tentar marcar. A medicina dentária portuguesa é das melhores do mundo. Eu não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Antoine, na Dentalite toda a gente diz que eu sou muito ambicioso. E é verdade. Agora, se calhar, chamam-me ambicioso. No início chamavam-me maluco, se calhar, não é? Hoje têm menos motivos para me chamar maluco, muito sinceramente. Olá, bom dia a todos. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um equipamento muito sofisticado, muito profissional. Adoro ser acolhido em si numa clínica. Eu tenho também a sorte de estar à frente de um grande médico dentista e atualmente grande chefe de empresa, grande empreendedorismo na nossa área. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Olá, Antoine, bom dia. Tudo bem? Muito obrigado em primeiro para ter aceito esse convite. Obrigado eu pelo convite e bem-vindo à Dentalite. Muito obrigado. Então, eu ouvi dizer que aqui não é a sua terra, aqui estamos em Lisboa, Certo. mas o doutor começou os estudos mais em Coimbra, é isso? Sim, na realidade, eu desde pequeno fui habituado, por inerência daquilo que era a vida profissional do meu pai, principalmente, de andar de terra em terra. Portanto, eu vivi primeiro em Braga, os meus 2 primeiros anos de vida, depois tive 4 anos em Porto Alegre, 2 anos na Covilhã, 10 anos em Ponta Delgada, nos Açores, e só depois regressei ao continente para tirar o curso de Medicina Dentária em Coimbra, portanto, em 85, o primeiro curso de Medicina Dentária em Coimbra, e regressei a Braga no final do curso, em 91, sim. Ok. Então, sim, então começou mesmo no início da medicina dentária em Portugal e quando começou não tinha clínicas como tem atualmente. Eram mais clínicas geridas para famílias, não tinha grandes grupos. Não, na altura existiam apenas consultórios, algumas clínicas com maior dimensão, sim, é verdade, nomeadamente no Porto e em Lisboa, mas o grosso daquilo que era a prestação de cuidados de medicina dentária era feito através de pequenos consultórios, e não existiam de facto os grupos que hoje existem, sim, isso não. Interessante. Mas não tinha ninguém na sua família que vinha também dessa área? Não, tinha apenas, eh, sim, a referência normal da área da medicina dentária, mas não foi seguir nenhuma tradição familiar, não foi. Mas o que é que deu então essa vontade de entrar nesse curso? Pois, eu acho, Por tirar dentes, não, para uma criança não é. não, é assim, eu desde muito cedo que sentia que queria ter uma profissão em que pudesse ajudar pessoas, ok? Ahm, Durante algum tempo pensava que iria seguir um curso de medicina, mas depois, a meio da adolescência, não sei muito bem porquê, mas senti de facto, talvez também por já ter passado algum tempo em consultórios dentários, não é? Achei que de facto podia ser uma área interessante para mim e foi essa a decisão que tomei e de facto acho que correu bem, não me arrependo.
Eu acho que até agora está a correr muito bem. E então, se eu volto, o doutor acabou o curso em Coimbra e depois criou. Não, tinha a vontade já de criar a clínica, Sim, sim, desde logo. sim. Desde isso era um dos meus objetivos, logo de vida, mesmo quando entrei para o curso de medicina dentária, o meu objetivo era de facto criar uma clínica própria. E começou por aí. Portanto, quando acabei o curso, ainda fui fazer o serviço militar obrigatório. E portanto nessa altura não pude ainda fazer ou cumprir esse objetivo, mas depois em 93, quando terminei o serviço militar, abri a minha primeira clínica em Braga, sim. Logo em 93. Em 93, sim. Sim, mas com uma experiência mínimo, não. Sim, eu já tinha, desde que tinha terminado o curso, não é, que já tinha praticado em consultórios de outros colegas, não é, que já tinha exercido medicina dentária, e mesmo no serviço militar eu estive nas Caldas da Rainha no serviço de medicina dentária da Escola de Sargentos do Exército, e portanto estive durante o serviço militar, estive a praticar medicina dentária. E portanto, quando abri a minha clínica própria, já tinha 2 anos de experiência como médico dentista. Sim. Ok. E essa clínica já era Dental Light? Já Não, tinha não. essa ambição? Não, na altura, muito honestamente, não. Eu penso que a ideia de criar o conceito da Dental Light terá surgido por volta da viragem do século, ou seja, ali em 2000, por essa altura, sim. O conceito, claro, só foi concretizado em 2009, portanto, só em 2009. Sim, eu tinha visto 2009. 2009, sim. Porque de facto havia muitas coisas que eu achava que tinham que ser bem pensadas, que tinha que haver uma série de circunstâncias que teriam que estar previstas para que as coisas corressem bem. E de facto, em 2009, tomei a decisão de criar a Dentalite e é isso. Mas o que é? Porque eu estava a ver, o doutor tem muitas coisas atrás, mas o que é a Dental Light? É uma marca, uma clínica? Sim, a Dentalite é uma empresa, não é? Ou melhor, é uma marca de clínicas de medicina dentária, não é? Que tem uma missão, que tem uma visão, e que o objetivo é conseguir democratizar o acesso da população à medicina dentária. Isso faz através da criação de um conceito que de alguma forma alia qualidade a preços com uma maior contenção. Isso obriga a criar uma economia de escala, como é óbvio, ou seja, a Dentalite foi criada com o objetivo, de facto, de ser grande, de ter uma dimensão grande. Hoje temos em funcionamento 7 clínicas. Em breve vamos ter mais 2, em Leiria e Vila Nova de Gaia. Portanto, já estão neste momento em processo de início de concretização. E não vamos parar por aí. Temos um plano de expansão ambicioso, mas que é o que faz sentido para o nosso conceito, de facto, de levar uma medicina dentária de qualidade e com preços controlados a toda a população portuguesa. É muito giro, é muito giro. Eu gosto muito também dessas histórias, mas abrir uma clínica 93 depois do seu serviço militário não é, voltamos um pouco atrás, não é o mais fácil, não é ainda por cima se não tem na sua família também um médico dentista, não é tão fácil, houve erros, Erros seguramente, e só não comete erros quem não faz nada, como é óbvio, não é? E, portanto, houve erros, mas houve também muita experiência, os erros foram servindo sempre para aprender, e acho que isso é fundamental, nós sabermos que o erro é inevitável. Por alguma coisa se diz que o erro é humano, e é verdade,
Mas nós o que temos que fazer é usar os erros que cometemos para aprender. Eu costumo dizer que o interessante é irmos cometendo erros diferentes, porque se cometemos sempre os mesmos, alguma coisa não está bem, ok? Portanto, por favor, cometer erros, mas de preferência diferentes. Não cometer aqueles erros que já cometemos antes. Isso significa que, se o conseguirmos fazer, que aprendemos com os erros que cometemos e conseguimos evoluir com eles e que vamos ser melhores e mais fortes a seguir a isso. Mas concretamente, como isso começou, esse projeto, a ir buscar os primeiros médico dentistas, já tinhas amigos, colegas que queriam trabalhar consigo? Não, honestamente não. O que aconteceu foi, pronto, e tento explicar isto de uma forma relativamente simples, quando eu decidi de facto que estava na altura de criar a Dentalite, eu resolvi fazê-lo por dois motivos principais. Um deles mais altruísta, se assim o quisermos dizer, e outro menos. O mais altruísta foi de facto perceber que o público, os meus pacientes, as pessoas que me procuravam, muitas vezes não tinham capacidade económica para fazer os tratamentos que eram ideais para eles. Ok? E isto porque, de facto, eu praticava o preço normal que era praticado por todas as clínicas e por todos os consultórios dentários que havia na altura. A partir do momento em que eu decidi fazê-lo, criar a Dentalite, pude também satisfazer o tal desejo menos altruísta, que era, eu tinha feito formação na área da cirurgia e da implantologia, era uma área a que eu me queria dedicar em exclusivo, e de facto, com a criação da Dentalite e com a tal preocupação dos tratamentos com qualidade, mas a preços mais acessíveis, eu pude rapidamente preencher aquilo que era a minha agenda com os tratamentos da área em que eu me tinha especializado e que era aquela que eu queria de facto desenvolver, nomeadamente a cirurgia e a implantologia. Depois é claro que foi necessário recrutar outros colegas para preencher as outras valências da medicina dentária. Mas isso foi feito com um recrutamento aberto, portanto não foi através dos meus conhecimentos, portanto não, foi feito através... Mas não foi complicado de... É assim, não foi demasiado complicado, é assim, foi necessário explicar bem o que era o projeto aos colegas. Obviamente, e isso é normal que assim seja, nem todos o entenderam e nem todos acharam que era o fit certo para eles, mas felizmente conseguimos encontrar alguns colegas que sim, que sentiram que isso era um projeto que os podia entusiasmar, e foi a partir daí que conseguimos desenvolver de facto uma equipa com qualidade, com um objetivo comum, com a tal visão e a tal missão que partilhavam comigo e com quem estava comigo, e portanto a partir daí tudo se tornou relativamente mais fácil, sim. E eram quantas pessoas nessa equipe inicialmente? É assim, inicialmente estamos a falar apenas de 2 médicos, eu e uma colega que fazia ortodontia e medicina dentária generalista, uma recepcionista e uma pessoa dedicada à administração, não, aos trabalhos administrativos e no fundo à gestão do dia-a-dia da clínica. Portanto, éramos apenas 4. No dia 1 de março de 1999 éramos 4 pessoas na Dentalite, sim. Mas é engraçado porque desde o início o doutor conseguiu separar a cadeira e a administração. Sim, tentei que houvesse sempre uma valência de alguém que pudesse ter mais conhecimentos do que eu, que pudesse ter mais valências do que eu nessa área que eu não dominava tão bem, não é? E que tivesse nessa pessoa a âncora que podia fazer desenvolver essas áreas nas quais eu não estava tão à vontade. E esse princípio aplicou-se no início, mas continua a aplicar-se hoje. Ou seja, hoje a Dentalite é feita de pessoas
que têm valências com as quais eu não tenho qualquer competência, e eu tento me rodear sempre de pessoas melhores do que eu. Vamos voltar a dissecar um pouco essa clínica, mas depois então a abertura dessa segunda clínica, essa ideia de crescer mais, Sim. vindo onde? Pois, como eu disse, Antoine, o projeto em si só faria sentido se conseguíssemos ter escala. Porque, de facto, fazendo um sacrifício de margem muito grande, como nós fazíamos, não é? Da margem de lucro de todos os tratamentos que realizávamos, tinha um sacrifício de margem muito grande, só faria sentido se conseguíssemos obter um volume de tratamentos suficiente para compensar essa margem mais estreita. Por outro lado, também sabíamos, tal como é uma realidade hoje, que com volume iríamos conseguir encontrar parceiros que também estivessem dispostos a fazer o mesmo, ou seja, a sacrificar a sua margem de lucro parcialmente para depois, em volume, compensarem essa redução de margem de lucro. E hoje em dia temos muitos parceiros que estão connosco e que fazem esse sacrifício exatamente com a mesma metodologia da economia de escala. Mas eu percebo essa ideia e faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido, mas essa segunda clínica, logo desde a abertura da primeira, queria logo abrir essa por um ano, o ano a seguir. Sim. Imagina, António. Portanto, a Dentalite. Foi o quando essa abertura da segunda? Sim. A Dentalite inicia-se com a transformação daquilo que era o meu consultório, não é? Na Dentalite. No fundo, isto. Ou seja, o que aconteceu era um espaço em Braga, okay? Um espaço relativamente pequeno, mas tinha uma sala que não estava a ser ocupada e tinha o meu consultório e eu, portanto, decidi colocar um equipamento nessa sala que não estava a ser ocupada para que a tal colega pudesse trabalhar em simultâneo comigo. Portanto, e começou assim, nessa pequena transformação. Mas em outubro portanto, apenas 7 meses depois da abertura da criação da Dentalite, abrimos clínica no Porto, ok? Sim, logo numa cidade não tem muito concorrência, ainda por cima. Sim, mas imagino, claro, concorrência existe e continua a existir hoje. Tem que haver sempre algum grau de diferenciação naquilo que nós fazemos, ok? E nós acreditamos seriamente que temos um grau de diferenciação que nos permite ter os resultados e o sucesso que temos hoje. E, portanto, é através dessa diferenciação. E a diferenciação tem muito a ver com a cultura que nós criamos. E a cultura que nós criamos é uma cultura de pessoas. Nós pensamos muitas vezes que a medicina dentária trata dentes, mas não trata dentes, a medicina dentária trata pessoas. Okay? E quando trata pessoas, não é só pacientes. Nós tratamos também os colaboradores da clínica, os parceiros, são pessoas. Isto é um negócio de pessoas. E quando nós pomos isso no campo, quando tornamos isso a prática diária, os resultados vão aparecer. Okay? E é isso, e foi isso que permitiu esse crescimento. Nós temos cimentado muito bem aquilo que são os nossos conceitos, aquilo que nós queremos que sejam o protocolo dos nossos procedimentos. Portanto, temos feito um trabalho muito grande em criar equipas que o entendam, que o pratiquem no seu dia-a-dia, e isso é a consolidação que é necessária para nós podermos crescer. E, portanto, como António vê, é assim, nós criámos a Dentalite em 2009, estamos em 2026, passaram 17 anos. E só agora é que estamos a pensar numa expansão verdadeiramente nacional da empresa e da marca. E isso teve a ver com a necessidade de criar os fundamentos sólidos para que essa expansão não possa subverter
aquilo que é a missão e os valores da nossa marca. Sim, porque é verdade, o doutor está a dizer que só a partir de agora, depois de 17 anos, começou a crescer, mas essa primeira clínica, 7 meses depois, quando eu vi isso, eu estava um pouco a pensar o stress que podia ser, mas é verdade, depois a expansão até Lisboa foi muito recente, Sim, em 2025. 2023. 2023. 23. Perdão, 24, peço desculpa. Ok. 24, sim. E 2020, em janeiro? Em dezembro de 2024, sim. Ok. Mas sim, e entretanto, então conseguiu criar uma verdadeira base com procedimentos, e também mudou um pouco o seu papel de médico dentista. Sim. Em 2017, quando decidimos abrir a nossa quarta clínica, eu tive que tomar uma decisão. E a decisão era ou entregava a gestão das clínicas a outra pessoa, uma outra pessoa que tivéssemos que recrutar e que tivesse a capacidade de pegar na marca e geri-la da melhor forma, ou ser eu a fazê-lo e abandonando então a prática clínica diária e, portanto, de uma forma completamente decidida. E essa decisão, para mim, não foi tão difícil quanto isso. E não foi tão difícil porque a gestão e o empreendedorismo sempre foi uma coisa que esteve vincada em mim e que eu sempre tive muito apreço e sempre tive o cuidado de a cultivar e de ter formação nessa área. Na altura eu já tinha mais de 25 anos de prática de medicina dentária e achei que estava na altura de aceitar um desafio diferente. E o desafio diferente era esse, era fazer com que a Dentalite se transformasse numa marca o maior possível, que chegasse ao maior número de pessoas possível e felizmente tem sido um percurso muito bom nesse sentido. E o seu dia a dia então mudou do dia para o dia. O dia anterior era médico e depois fica a ser gestor. Sim, na realidade eu já era ao mesmo tempo médico, dentista e gestor. E daí a impossibilidade de continuar a sê-lo, porque de facto a gestão começou a ocupar muito mais tempo do que a prática clínica. E portanto, uma coisa começava a interferir na qualidade da outra. Não é? Ou conseguia ser um bom clínico, ou conseguia ser um bom gestor. Chegou nessa altura, eu fiquei com a sensação nítida que não era possível, pelo menos para mim, não estou a dizer que para outros não possa ser válido isso, mas para mim naquela altura e com a dimensão que a Dentalite já estava a tomar, não foi nada, não era de todo possível continuar a fazê-lo com qualidade. E portanto aí tive que tomar a decisão de facto de passar a ser apenas gestor da empresa. Ok, e eu vi há pouco tempo, agora já não está, o doutor já não está sozinho a gerir a empresa, tem também vários colaboradores agora. Sim, nós neste momento temos cerca de 160 colaboradores. Mas o que é que eu Sim, estava a dizer? É o a board, administração, sim. tem A sim. administração, sim. Temos vindo a crescer a administração também, de acordo com a especialização que queremos. Neste momento temos, para além de mim, mais 4 pessoas na administração da empresa, na área dos recursos humanos, na área financeira, na área da operação e na área comercial. Portanto, são essas 4 vertentes. E tal como eu dizia há bocado, António, a seleção destas pessoas não teve a ver com pessoas que fossem parecidas comigo, mas exatamente o oposto. Pessoas que tivessem exatamente uma valência e uma qualidade que eu manifestamente nessas áreas não tinha, mas que pudessem, isso sim, comungar dos mesmos valores e da mesma vontade de cumprir a missão da marca, da Dentalite. E, portanto, foi esse o critério que levou a escolher essas pessoas. E, portanto, essas pessoas são pessoas de uma qualidade inegável
e têm sido elas também muito responsáveis por aquilo que é o crescimento da Dentalite, e posso dizer que se calhar são pessoas que hoje em dia conseguem alimentar aquilo que são os meus sonhos, a minha ambição, a minha visão, de uma forma que eu se calhar não achava que fosse possível alguém conseguir fazê-lo tão bem. E, sim, eu vi isso, mas essas pessoas não são da área, não estão na cadeira, mas consegue ver um trabalho benéfico, como está a dizer, dessas pessoas sobre a empresa, mas a empresa precisava mesmo dessas pessoas Sim. agora. Eu acho que para aquilo que são as nossas ambições, não é? Nós precisávamos de facto de ter a profissionalização de todas essas áreas, de ter pessoas com um background na área em que iam de facto trabalhar na Dentalite, muito mais do que na área da medicina dentária. Obviamente que todas essas pessoas hoje em dia têm noções do que é a medicina dentária, têm noções do que é o negócio, e assim tem que ser. Mas o que nós quisemos fazer na Dentalite, e com muito sucesso, felizmente, foi permitir que essas pessoas tivessem o tempo para conhecer o negócio. Ou seja, essas pessoas no primeiro dia que entraram na Dentalite, a grande preocupação que quer elas, quer nós tínhamos, era que elas tivessem tempo para conhecer o negócio, para conhecer aquilo que era a Dentalite, aquilo que é... Era importante por si que eles conheçam. Exatamente. O negócio em si, o que é a medicina dentária, de uma forma abstrata, e depois o que é a Dentalite na área da medicina dentária. E hoje em dia são pessoas que estão completamente por dentro do negócio, portanto, que estão completamente à vontade para discutir as várias áreas do negócio. Não são clínicos, não tratam a área clínica. Nós temos também na Dentalite um conselho clínico que é dirigido por médicos e que depois tomam as decisões clínicas que é necessário tomar, não é? De acordo com as situações que se vão colocando, e portanto aí o trajeto é diferenciado, ou seja, temos a área clínica e depois a área administrativa, todas as outras áreas que fazem falta a uma empresa de qualquer área, e da medicina dentária não é diferente, como é óbvio. Eu acho isso muito impressionante. Desde o início que eu estou a ouvir o doutor a falar, eu acho isso muito impressionante com uma pessoa que vem da área da saúde está tem uma cultura, e também depois de 25 anos de experiência é normal, acho eu, mas eu tenho medo de criar uma empresa pessoalmente, porque nós vamos da saúde e essa parte da gestão, que se eu vou criar uma empresa, no início eu não vou conseguir pagar pessoas para gerir a minha empresa. E essa parte também é uma grande questão, que onde você foi lá buscar essas informações e... Sim. António, é um percurso, como é óbvio, não é? É um percurso, e é um percurso feito, como já falámos, neste momento com 17 anos, não é? E começou, como eu lhe disse, com 4 pessoas. Não é? A Dentalite começa com 4 pessoas. E obviamente que foi preciso duas coisas essenciais. Foi gerar recursos e investir todos os recursos que eram gerados no crescimento da empresa. Isso foi sempre feito. Eu digo isto sempre, é assim, eu não tenho qualquer outro investimento na minha vida, nenhum, zero, que não seja a Dentalite. Ou seja, todos os recursos que são gerados na Dentalite são aplicados na Dentalite, ok? E portanto isso foi desde o início que foi assim. Mas obviamente, e isso é o normal também percurso, tivemos que recorrer a financiamentos bancários, não é? Recorrer à banca para poder criar as novas clínicas, e continuamos a ter, infelizmente, bons parceiros na área da banca que acreditam também em nós, que acreditam no nosso projeto e que estão dispostos a financiar aquilo que são as nossas necessidades em termos de financiamento e de crescimento.
Mas eu estava com essa pergunta. A Dental Light é proprietário das clínicas ou não? Sim, a Dentalite é uma marca, ok? Essa marca é detida por uma empresa, que é a DLA Investimentos Limitada, não é? Portanto, essa marca, essa empresa, peço desculpa, é detentora da marca e, portanto, no fundo, a visibilidade é da Dentalite, é da marca. Obviamente que a propriedade é da DLA Investimentos, que é uma empresa, neste caso, com 2 sócios, que sou eu e a minha mulher. Ok, E, ok. portanto, é isso. Portanto, a DLA é detentora da marca Dentalite, que, por sua vez, tem as tais clínicas, as 7 clínicas neste momento, e em breve 9, e a muito breve prazo, muitas mais. Ok, sim, porque essa pergunta é sempre importante saber se vale a pena ou não de comprar os locais, porque às vezes ah, acabar um empréstimo de um local como aqui em Lisboa, para um médico dentista sozinho, se calhar não vale a pena, mas para uma marca como a Dental Light, António, desculpa interromper. Era só para pôr, é assim, às vezes nós temos as duas situações, ok? Nós na Dentalite temos alguns espaços que são nossos, que adquirimos, e temos outros que são arrendados, portanto, que são arrendados. Uh, e isso tem muito a ver às vezes com as oportunidades, ok? Com as oportunidades que vão surgindo. Às vezes há uma oportunidade de comprar um espaço que mesmo que não fosse para fazer uma clínica dentária, pode ser um investimento interessante e nós tentamos ir atrás disso. Noutros casos, não é tão interessante quanto isso e preferimos arrendar um espaço, portanto ter um espaço arrendado, mas depende muito das oportunidades que vão surgindo, porque muitas vezes aparece um espaço que nós consideramos ideal para fazer uma clínica. E aquele espaço só está para arrendar, não está para vender, ou vice-versa. E nós, se calhar, vamos optar por esse espaço, independentemente de qual seja a fórmula pelo qual vamos lá estar presentes, ou comprando ou arrendando. e como vocês escolhem os próximos sítios das clínicas? Por exemplo, agora o doutor estava a falar que vão abrir em Leiria. Porquê em Leiria? Porque, por exemplo, Lisboa é a capital, eu imagino é para ter a imagem também, ter uma clínica em Lisboa, mas Leiria, porque Leiria, não o Algarve? Claro. António, pronto. Disse muito bem que a Clínica de Lisboa é estratégica para nós, é a capital do país, muito importante. Portanto, aí não havia dúvidas nenhumas. É verdade que esta clínica surgiu também com uma oportunidade. Portanto, esta clínica já existia anteriormente, com outros proprietários, e nós comprámos outro espaço desta clínica. Portanto, foi uma oportunidade, mas foi uma oportunidade que nós não queríamos desperdiçar, porque era um espaço que nós achávamos ideal para aquilo que nós queríamos em termos... Sim. Portanto, inclusive, não sendo exatamente igual, mas tinha um espírito muito semelhante em termos estéticos daquilo que são as clínicas de Dentalite a norte, portanto as outras 6. E, portanto, era um fit completamente perfeito para aquilo que nós queríamos. E, portanto, foi aproveitar essa oportunidade. E isto, considerando que nós querendo ser uma marca nacional, como ambicionamos e vamos ser, obviamente que Lisboa tinha que ser uma âncora que nós tínhamos que rapidamente tentar marcar. Depois, a escolha de Leiria tem a ver com um estudo de mercado que fizemos e de acharmos que esse estudo de mercado vai de encontro àquilo que são as nossas necessidades e também, por alguma forma, para começarmos a criar aqui, portanto, a clínica que tínhamos mais a sul, depois de Lisboa, era o Porto, não é? Começar a criar aqui um trajeto intermédio, não é? E depois, eventualmente, começar a espalhar depois disso. Em relação à clínica de Vila Nova de Gaia, foi uma questão um bocadinho diferente, porque nós, neste momento, temos a capacidade da clínica do Porto completamente esgotada. Portanto, não temos qualquer capacidade de crescer e temos muita solicitação para poder crescer.
e precisávamos, portanto, de readaptar o espaço que temos no Porto para poder duplicar os consultórios que temos neste momento. E a solução que encontramos para isso e para não deixarmos na mão os nossos pacientes do Porto foi abrir a clínica em Gaia, que também já era uma das nossas ambições, porque é uma cidade com uma população enorme e com um grau de desenvolvimento muito grande. Portanto, abrir em Vila Nova de Gaia para, enquanto estivermos a remodelar a Clínica do Porto, podermos atender na Clínica de Gaia os pacientes do Porto, não é? Apesar de muitos deles também já são de Gaia, portanto até vão ficar agradecidos de ficarem mais perto de casa. Mas obviamente que, e hoje em dia com os transportes públicos que funcionam muito bem entre Gaia e o Porto, penso que será relativamente pacífico e vamos tentar que essa remodelação da Clínica do Porto seja o mais rápido possível. Aliás, nós neste momento estamos à procura, não estamos à procura, incitamos agora uma nova parceria com uma empresa construtora com uma capacidade muito boa de fazer em pouco tempo obras de algum vulto, e portanto nós estamos esperançados que essa transformação, que vai ser uma transformação total da Clínica do Porto, como eu disse, com duplicação do número de consultórios, possa estar concluída num prazo de 8 a 10 semanas, ou seja, para criar o mínimo incómodo possível, de facto, às pessoas que são do Porto e que são nossos pacientes. Sim, totalmente. Para a empresa e ainda por cima para os pacientes também, para não deixar os pacientes... Claro. Mas é muito engraçado, Dental Light tem várias parcerias em áreas totalmente diferentes, diferente da medicina dentária. Nunca ia pensar que uma clínica podia ter esse tipo de parceria. E de onde vinha essa ideia? Vem de si, vem do doutor? Sim, vamos ver uma coisa, é assim, não é quem quer criar uma marca grande, quer ter uma cobertura nacional, tem que pensar em todas as valências que são importantes para um negócio. E eu percebo que haja alguns pruridos em pensar que a medicina dentária pode ser um negócio. Mas é a realidade, ou seja, a medicina dentária é um negócio, das duas uma, ou é medicina dentária praticada pelo Estado, não é? Ou então é um negócio, ou seja, e o negócio tem que ser alimentado, tem que ter lucro, não é? Porque senão não funciona. Todos nós precisamos de ter o nosso sustento e, portanto, não havendo lucro, as empresas não fazem sentido. Agora, obviamente que sendo um negócio do ramo da saúde, tem obviamente especificações e exigências éticas, morais, que não podem ser ultrapassadas. E essa é, muito honestamente, uma das coisas que na Dental Light levamos mais a sério. Mas quais são essas limitações? Quais são esses limites a não ultrapassar? António, são muitos, ok? O primeiro de todos é o respeito pelas pessoas que procuram os tratamentos, ok? Pelo paciente. O respeito pelo paciente por poder oferecer ao paciente aquilo que são os tratamentos ideais para ele, aqueles que ele mais necessita. E isso implica muitas vezes recusar tratamentos, ok? Porque, enfim, mal ou bem, hoje em dia há um boom de tratamentos estéticos, não é? E o conceito estético de muitas pessoas vai contra aquilo que são as obrigações fisiológicas e as obrigações morais de quem está a praticar medicina dentária. E na Dental Light, uma coisa toda a gente pode ter a certeza. Não são praticados ou são realizados tratamentos que não são aqueles adequados ao paciente em causa. O paciente pode dizer, mas eu, no outro lado, disseram-me que... Mas não, se isso não é o adequado a esse paciente, não é isso que vai ser feito. E dou-lhe um exemplo muito prático. É assim,
Na maior parte das pessoas, os dentes superiores têm mais visibilidade que os dentes inferiores. E muitas pessoas procuram-nos e dizem: não, eu só quero resolver o problema de cima, que são os dentes que se vêem. Mas se calhar em baixo tem problemas até mais graves do que tem no maxilar superior. Ok? Então não é uma boa prática médica fazer só o tratamento superior. E na realidade não o fazemos. Tentamos arranjar soluções para que a pessoa possa fazer um tratamento integrado e possa fazer o tratamento total. Mas fazer tratamentos que nós sabemos que mais tarde ou mais cedo a pessoa não vai gostar, que não vai ficar satisfeita, que vai continuar a ter problemas de saúde que não vão ficar resolvidos, isso não fazemos. E esses são limites que de facto não devemos ultrapassar e não podemos ultrapassar. E esses são os acrescidos em relação ao negócio dito normal. Porque, na realidade, todos os negócios têm vários limites morais que não devem ser ultrapassados, como é óbvio, não é? Não devemos forçar pessoas a fazer seja o que for, não devemos de alguma forma influenciar pessoas a fazer coisas que, na realidade, para elas não vão ser um ganho, não vão ser um benefício. E é isso uma das nossas preocupações maiores e que tentamos cumprir à risca. Ok, sim, porque tem muitas pessoas que podem criticar essa ambição também, desse facto de que nós ficamos na área da saúde e que na área da saúde nós não podemos crescer, porque é por mim um pouco falso e está bem feito. Mas é complicado também de fazer aceitar isso às pessoas. E pronto, eu queria também a falar de uma coisa, o doutor que quer crescer ao nível nacional, só a nível nacional, não tem outras ambições. António, na Dentalite toda a gente diz que eu sou muito ambicioso. E é verdade. Agora se calhar chamam-me ambicioso, no início chamavam-me maluco, se calhar, não é? Hoje tem menos motivos para me chamar maluco, muito sinceramente. Mas apesar de ser muito ambicioso, eu acho que as coisas têm que ser dados passos consolidados. Volto a dizer, tal como dei o exemplo desta clínica de Lisboa, as oportunidades de negócio, sendo boas, não devem ser desperdiçadas. Não ponho de parte que possa surgir uma oportunidade e que nos faça, se calhar, atalhar caminho e pensar também numa expansão internacional da marca. Não é uma coisa que esteja em cima dos planos neste momento. O plano neste momento é fazer uma cobertura nacional e verdadeiramente nacional e ser a única marca na área da medicina dentária com uma verdadeira cobertura nacional, porque neste momento, pelo menos, ainda não há nenhuma marca que esteja presente em todas as regiões de Portugal. Estão muito concentradas em algumas áreas, mas o nosso intuito é fazer uma verdadeira cobertura nacional, sim. E para ser muito sincero, eu acho que mais tarde ou mais cedo o projeto vai ter que ultrapassar fronteiras. E se calhar começando por aquilo que é o mais óbvio, que é o mercado da saudade, ou seja, que é as comunidades portuguesas que vivem fora de Portugal, não é? E portanto e nós já temos muitos pacientes que são também das nossas comunidades, espalhadas pelo mundo, não só na Europa, mas pelo mundo. Mas sim, será, acho eu, mais tarde ou mais cedo, uma das vertentes que nós vamos ter que explorar. E sim, quer dizer, a quantidade de portugueses que vivem no estrangeiro e que procuram os nossos serviços é tão grande que tenho a certeza que um dia que pensarmos em tomar essa decisão, estou em crer que também vai ser uma decisão com muitas pernas para andar.
quando o doutor disse isso, eu penso logo em Paris, que é Sim, a segunda cidade onde cidade tem mais português sim. no mundo, Claro que depois sim. de Lisboa Claro que sim. e antes do Porto. Mas pronto, se calhar é um pouco também porque eu sou francês, mas sim, é uma ambição que é totalmente pensável. Uhum. E também podia ser giro de ver uma marca portuguesa atingir os outros países, Uhum. porque eu acho que o Portugal, nesse aspecto, ainda tem muito para fazer, muito coisas giras, Uhum. e, e, e eu acho que tem muito profissionais competentes aqui em Portugal. Uhum. Sim, sem dúvida. A medicina dentária portuguesa é das melhores do mundo. Eu não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Dúvidas nenhumas em relação a isso. Estamos ao melhor nível mundial. E de facto, se tivermos marcas portuguesas, não só a Dentalite, outras, que possam ter uma expansão internacional, acho que isso pode ser uma mais-valia para todos nós como país. E acho que isso é também um objetivo válido e que poderia ser muito interessante. Sim. Assim, eu acho que também pode ser também benéfico para a nossa área. Uhum. E sim, Aliás, estávamos a. desculpa, António, nós já exportamos muitos dentistas, não é? Neste momento, como sabe, nós exportamos muitos dentistas para os países europeus, principalmente, não é? Enfim, não é? E portanto, esta qualidade, e estamos a desaproveitar talento, não é? Nós estamos a formar talento que está a ser desaproveitado de alguma forma, não é? Porque vão trabalhar para o estrangeiro, muitos deles até fazer vida lá, não é? Transformar as suas vidas, e é talento que se perde. Obviamente, se nós tivermos uma marca portuguesa com implementação no estrangeiro e que possa também aproveitar esse talento para criar valor não só para o país, mas para a medicina dentária portuguesa, acho que isso é juntar o ouro, ou colocar o ouro sobre o azul, não é? Totalmente, eu concordo totalmente com esse assunto. Por mim, o Portugal, desde que eu cheguei cá para fazer as minhas estudos, eu acho Portugal no top mesmo na formação da medicina dentária, que sejam os profissionais e também as empresas que existam aqui. Mas para voltar um pouco aos seus pacientes, Uhum. o doutor disse que vem do mundo inteiro, não são só portugueses. Não, temos muitos pacientes que são, muitos deles das comunidades portuguesas que vivem lá fora, e vivem e trabalham lá fora, mas também outros pacientes de outras nacionalidades que acabam também por procurar os nossos serviços e que são nossos pacientes, sim. Sim. Ok, e mais ou menos tem alguma porção, sim, porcentagem de pacientes estrangeiros que vêm cá? Falando de estrangeiros que não têm ligações a Portugal, estamos a falar de uma percentagem pequena, para já. Ok. Ok? Nós Mas, temos na calha um projeto de turismo de saúde para poder, de facto, trazer esses estrangeiros com outra comodidade e com outra facilidade à Dentalite. Esse projeto está ainda numa fase embrionária, mas esperamos que a relativamente breve trecho o possamos implementar. Porque neste momento, como lhe disse, temos de facto alguns, mas numa percentagem ainda pequena, muito pequena. Temos sim, depois das comunidades portuguesas, uma percentagem muito grande de pacientes. Aí estaremos a falar à volta de 15% do que são os nossos pacientes vindos das comunidades portuguesas. Sim. ok. Eu estava a ver aqui, as horas são um pouco tarde também, não quero. Não quero. Não está a ser uma conversa ótima, António, mas Eu queria falar de um ponto claro. que eu adorei, de um projeto que tem sobre a prevenção. Uhum. Sobre a prevenção, não, o doutor não está presente só nas clínicas, mas Uhum. também com uma nova parceria com Uhum. Ciência for You. Exatamente. Vocês estão a criar um brinquedo, é isso? Exatamente. Nós, em parceria com a Science for You, criámos, portanto,
este brinquedo que é portanto, o meu primeiro dentista, não é? Que é um brinquedo que vai, de alguma forma, criar o bichinho da medicina dentária nos mais pequenos, nos mais jovens, não é? E que acho que é uma forma de cumprirmos aquilo que é também uma das nossas missões, que é a de mudar a consciência da importância da medicina dentária na população. É claro, António, desde que eu estou dedicado à medicina dentária, as coisas já evoluíram muito, felizmente, para melhor. Obviamente que desde 85 até hoje, a medicina dentária mundial, mas a portuguesa também evoluiu muito. A consciencialização da importância da medicina dentária, da saúde oral, neste caso, na população também cresceu muito, mas ainda estamos a níveis muito longe dos ideais. E aí, todos nós, como sociedade, mas obviamente que as empresas ligadas à medicina dentária em primeiro lugar, isto para já não falar do Estado, como é óbvio, temos uma obrigação moral de divulgar essa importância e de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para poder levar a que essa consciência se torne ainda melhor e para que estas gerações que agora estão a começar as suas vidas, quando chegarem à idade adulta, não possam não passar pelos problemas que hoje ainda, infelizmente, vemos em grande parte da população portuguesa. Sim, e os tratamentos muito, muito pesados. Mas eu acho muito giro. O único fato que era um pouco estranho é que uma clínica tem uma parceria com uma marca de brinquedos, mas eu acho isso muito giro para a prevenção das crianças, para depois não para ensinar, Claro. para ensinar a população também. E nós vamos utilizar esse brinquedo para fazer a entrega desse brinquedo a crianças mais desfavorecidas, para fazer junto de que acontece muitas vezes, escolas que nos vêm visitar em visitas de estudo, para fazer a entrega gratuita desses brinquedos a essas crianças que nos procuram. Ou seja, isto é mesmo só com o objetivo da divulgação dessa consciência e, portanto, não serve de forma nenhuma para fazer com que seja mais uma forma de rendimento da empresa, não, mas sim para fazer essa consciencialização e, como se costuma dizer, é de pequeno que se torce o pepino e, portanto, é nas crianças que temos que apostar e tenho pena, de facto, que o nosso Estado, que somos todos nós, não é? Quando falamos do Estado, não é nada mais do que todos nós, não possa fazer um investimento maior na prevenção, possa fazer um investimento maior na educação das novas gerações. Que as novas gerações possam ser educadas a ter uma melhor saúde oral, a ter um melhor cuidado com a sua higiene oral, porque ainda há pouco tempo li um estudo muito, muito curioso nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, enfim, até são um país que tem uma preocupação com a saúde oral relativamente grande, mas um estudo feito na faixa etária mais elevada, a partir dos 75 anos, e em que questionava, uma das perguntas do questionário era do que é que se arrepende mais na sua vida? E a resposta mais dada era não ter cuidado melhor dos meus dentes. É sintomático isto, não é? Mas eu vejo isso com os meus avós, o outro, que agora que eu estou a tirar esse curso, estão a me dizer que elas não tiveram essa educação como nós tivemos na escola e que, infelizmente, agora ficam assim. Ok, muito obrigado, doutor, por essa conversa. Obrigado, António. Eu gosto de acabar sempre com algumas dicas que o doutor pode dar. Se tem algumas dicas para um recém-licenciado, um jovem que ainda está nos estudos, querem no futuro abrir a sua própria clínica.
Antoine, há uma coisa que é completamente certa e fundamental. E um jovem como o Antoine, como qualquer jovem que está agora na faculdade ou que terminou há pouco tempo a sua carreira académica e que está a pensar em iniciar a sua atividade profissional, há uma coisa que quase de certeza absoluta que tem de sobra, que é paixão. Paixão tem de sobra. Mas na vida e na nossa área, acho que ainda mais, a paixão sem foco não vai levar a lado nenhum. É preciso ter, na mesma proporção, paixão e foco. Isto parece fácil, mas é muito difícil. Porque a paixão desfoca-nos. Quando estamos apaixonados por alguma coisa, a primeira coisa que nos acontece é perdermos o foco. Esquecemos-nos de dormir, de comer, mas essa paixão sem foco é destrutiva. Ok? Então, é preciso ter paixão com foco. E a primeira coisa que eu acho que um jovem tem que pensar é enfocar a sua atenção naquilo que pretende que seja o resto da sua vida profissional. Não só na profissional, mas estamos a falar aqui da profissional. E isso é o fundamental. Portanto, ter paixão, sim, não perder nunca a paixão, mas ter foco. Ter um foco. Portanto, ser capaz de focar a sua vida nos seus objetivos, naquilo que quer que seja a sua vida, naquilo que quer que neste caso, a medicina dentária, através dele, possa chegar aos outros da forma que ele quer. E queria terminar, mais uma vez agradecendo a Antoine esta conversa que foi fantástica. Queria terminar com uma coisa uma frase que o David Bowie uma vez disse. David Bowie é uma referência para mim brutal. E ele disse uma vez: o futuro pertence àqueles que o conseguem ouvir chegar. E é isto. Muito giro. Muito giro. Eu gosto muito, então vamos acabar com essas palavras. Muito obrigado, doutor. Obrigado, António. E muito obrigado para essa conversa. Obrigado. Tchau. Obrigado.